Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 6 de agosto. Eu sou Dalto Pereira, analista de investimentos. Vou falar com vocês aqui não só de Bovespa, mini índice, mini dólar, mas também de diversas ações, Petrobras, Vale, falar de YouTube, de Elet. Foram pedidos de vocês aqui ontem nos comentários. Então, se tiver pedido de análise para a próxima análise de fechamento do pregão, é só escrever aqui embaixo, lembrando sempre da prioridade. Primeiro, quem está dentro do aplicativo do VI Invest, depois os membros aqui do canal, na sequência inscritos e, por último, quem não está inscrito, mas está aqui presente diariamente. Então, é essa lista de prioridade aqui que a gente faz. Mas são vários ativos que eu vou comentar hoje, hein? Aqui, só contabilizando aqui, 17 ações, na verdade, 14 ações que eu vou comentar. Com Petro e Vale são 16 ações, mais o índice Bovespa, mini índice e mini dólar. Então fica comigo até o final, que tem muito ativo para ser comentado nessa análise de fechamento do pregão. Já deixa aquele like, aquele joinha no momento aqui que eu vou rodar a vinheta na sequência Bovespa. Na capa aí do dia, comentei, estão deixando a gente sonhar, né? Foi essa recuperação do Ibovespa. Em cima de uma região de suporte, mais visível pelo gráfico semanal, linha de tendência de baixa, região de fundo anterior, retração do Fibonacci aqui de 50% nos 124 mil pontos, que eu já vinha comentando com vocês aqui nas últimas semanas, depois da sinalização de correção. E aqui nós temos, por enquanto, um processo de recuperação até interessante. E no gráfico diário, gerou no pregão de hoje um fechamento acima da máxima do pregão anterior, acima desse fundo anterior, então já é um sinal positivo, lógico que respeitou ali a média como nível de resistência, está entre as médias aqui o preço, então aquele momento de, e aí, será que vai mesmo? A superação da máxima do pregão de hoje reforça a expectativa de subida, de confirmar esse sinal de alta do Ibovespa. Mas, de maneira geral, seguimos dentro de um contexto, apesar do curto prazo estar aqui dentro esse zigue-zague descendente, ele ainda está dentro de um longo movimento de subida que testou uma região importante de suporte. A queda na formação do pivô de baixa foi com um candle que não trouxe uma representatividade de força por parte dos vendedores e, na sequência, já tem o sinal de falso rompimento. Então, e as médias ainda alinhadas para cima. Então, por enquanto, a expectativa, eu sigo com a expectativa da gente poder ter algo para cima e no decorrer do mês de agosto, da gente poder ter algo aqui para cima e romper essa máxima. Essa é a expectativa, porque eu estou dizendo que é isso que vai acontecer, é importante ressaltar que existe essa diferença. A gente trabalha sempre em cima de probabilidade. Então, isso aqui é uma expectativa que não é, é uma certeza. O Dalto falou que ia subir, que o Ibovespa ia romper 130 mil pontos. Não, o cenário está, na minha leitura, com a probabilidade maior disso acontecer. Com base nisso, a gente executa estratégias focando um pouco mais em operações de compra, não necessariamente em todos os ativos, mas foca um pouco mais em operações aí de compra. Então vamos ver se gera algo aqui para cima. O que mudaria esse contexto, né? Falando principalmente em compras, pensando em position trade ou mesmo em prazo maior. De curto prazo, a gente vai ter uma dificuldade por conta desses zigue-zague descendente, quando falo curto prazo, olhando mais para o swing trade. Mas de maneira geral, seguimos apontando para cima. Para mudar esse contexto completamente, vamos dizer assim, teria que voltar para baixo de 118.685 pontos. Aqui no gráfico diário já não seria nem legal voltar para baixo dessa mínima aqui, porque já aumentaria a probabilidade de vir aqui embaixo. Tá? Então já ficou, essa região já se tornou mais relevante, porque bateu, funcionou como suporte e gerou sinal de alta em cima do suporte. Seguindo para os futuros, mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. O mini índice gerou aqui, ó, o retorno ali para testar, fechar o gap, mas logo depois que fechou acima, voltou para baixo, sinal de topo. Se abrir caindo, foca mais em buscar a operação de venda, se gerar principalmente topo descendente, sabendo que vai ter suporte na faixa dos 126, 105
que é a região de fundo anterior, ou seja, a queda pode parar aqui e gerar um sinal de fundo, que aí apoiaria a operação de compra de day trade, se isso aqui acontecer, e é o outro passando por essa região do 126 e 100, a gente teria outro patamar aqui na faixa do 125, 525. Essa região aqui, ó, bem testada. Seria outro nível de suporte. Então, buscando operações de venda, focaria olhar com carinho em cima desses níveis de suporte, assim, onde o preço pode parar de cair e voltar a subir, não exigir um objetivo tão longo assim para baixo no primeiro momento. Mas enquanto o mercado estiver caindo e gerando topo descendente, não tiver gerado aqui fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, fica focando mais em buscar a operação de compra. E se abrir subindo, já rasgando aqui para cima, aí eu olharia um pouquinho mais para a compra, se passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta acima do 126, 985 ou 127 mil pontos. Né? A primeira oportunidade de compra é justamente gerar fundo aqui mais embaixo. A outra, estou falando se abrir subindo, focar em compra um pouquinho mais aí acima, praticamente dos 127 mil pontos. Depois disso, vou falar aqui então de dólar no pregão de hoje, queda de 1,09%, confirmando o engolfo de baixo do pregão anterior. Então está dentro de uma sinalização que vai aumentando a chance de poder reverter sua tendência de alta. Isso vai acontecer se oscilar abaixo de 5.610, mas abriu aqui um sinal de baixa, está em cima de uma região de suporte de uma antiga resistência do topo anterior do gráfico diário, mais a média móvel. Mas olhando para o próximo pregão, olhando um pouquinho mais para day trade, a gente pode ver que está subindo fraco, aqui também eu comentei ontem que estava subindo fraco, então abriu caindo, foca um pouco mais em venda, da mesma forma aqui, ó, abriu subindo, compra seria bem restritivo na questão de fundo ascendente em nível de suporte. Eu seria mais. Por que restritivo? Porque começou fraco o movimento, tem média aqui pela frente, as médias já cruzaram para baixo, eu ficaria mais disposto até para venda se gerar um topo, abriu subindo, gerou aqui 2 horas para cima ou 1 hora e na sequência gerou topo descendente no gráfico 60 minutos, testou a média, gerou topo descendente, foco em venda de day trade, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou a formação de um fundo em cima de um nível de suporte. Para quem entrou comprando esse ativo, por qualquer que seja o motivo, um ponto de stop aqui, falando de compra de swing trade, contra a tendência, tem um risco maior, o stop fica aqui embaixo, abaixo dessa mínima, em R$ 34,59. Para que essa ação mude a tendência atual dela de baixa, ela precisa romper essa linha aqui horizontal que eu acabei de colocar, ou seja, superar a máxima do último topo descendente do gráfico diário, R$ 37,83. Então, enquanto isso não acontecer, ficar atento aqui no sentido de operar a favor da tendência seria ela dar uma patinada aqui em cima da média e gera um topo descendente, tentando pegar aqui uma venda de swing trade no ativo. A Vale 3 terminou o pregão também em alta, 0,51%, gerando um leve sinal de alta. O cenário da Vale é um pouco pior do que da Petro, falando de juntando os prazos operacionais, não só o gráfico diário, que Petro e Vale estão dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Vale, para mudar a tendência, ela precisa subir e romper os R$ 60,02 aqui, só confirmando isso aí, R$ 60,02, a máxima desse grande candle de baixa. A resistência mais próxima dessa ação está aqui, ó. O suporte foi perdido por volta dos R$ 58,40, arredondando aqui o valor, seria essa região mais relevante de resistência. A imediata é esse gap de baixa aqui, que fica localizado em torno dos 57,63. Sinal de alta, nada muito relevante. Superou a máxima desse candle aqui, aumenta a probabilidade de testar suas próximas resistências, que eu já comentei, juntando aí com a média móvel exponencial de 10 períodos. Ainda para compra, quem comprou, stop aqui embaixo, mas quem não comprou, eu não estaria muito disposto a fazer essa compra. Sendo um pouquinho mais agressiva, olharia para isso aqui, ó, sinal de alta pelo menos acima dessa região aqui anterior, fundo ascendente, ou pivô de alta acima desse patamar. Melhor ainda se rompe aqui primeiro e depois gera sinalização de alta. O cenário fica mais interessante, a relação risco-retorno fica mais interessante de se buscar uma compra, ou seja, de tomar um risco e, se der certo, ter um retorno maior num cenário já de provável nova tendência de alta de curto prazo. Mas, por enquanto, a ação ainda fica dentro daquela expectativa que pode buscar uma região de R$ 54,00 e, na sequência, R$ 51,50 a R$ 50,50. Falando aqui das operações, VVT3, seguimos com a posição em comprada, sem nenhuma mudança por enquanto. Lembrando, qualquer mudança que for feita aí em cima dessas posições, você recebe isso dentro do aplicativo DV Invest. A
A Raio 3, a Raio 3 agora teve uma mudança, ela subiu bem no pregão de hoje, 2,42%, seguimos comprados, e agora o objetivo foi alterado, o Kaique alterou esse objetivo para tentar pegar uma relação risco-retorno de 1 para 3, ou seja, arriscou, por exemplo, 4%, na realidade ela arriscou aqui 2,5%, então você pega 2,5%, multiplica por 3, está tentando ganhar 3 vezes mais que tomou de risco na operação. Então essa é a ideia em cima de Raio 3, para saber onde é que está esse objetivo da operação, o stop, se foi reposicionado ou não, está lá dentro do aplicativo DV Invest, disponível para iOS, para Android, e também você pode acessar via web app.dvinvest.com.br. Ambev, recomendação aí que foi feita de compra no pregão de ontem, andou bem no pregão de hoje, 1,35%. Seguimos aí dentro da posição, sem nenhuma mudança, está dentro da tendência de alta de curto prazo. PSSA 3, ação recomendada no pregão de hoje pelo Kaique, tentando pegar aqui uma movimentação para cima. Eu gosto do cenário gráfico dessa ação de maneira geral, inclusive eu tenho esse papel dentro das carteiras recomendadas, principalmente da carteira lá da perspectiva. Então, ativo aí dentro de um sinal de fundo ascendente, ainda dentro ali de topos anteriores. Então, tem um risco um pouquinho maior que no swing trade, mas, por enquanto, devido ao cenário de prazo maior, fica uma expectativa que possa romper essa região e para cima. Para saber o ponto de entrada, objetivo, stop, quantos por cento você colocar nessa operação e o risco dela, tá lá, é só entrar aí no aplicativo. Porto Seguro já falei, então agora SBFG3. Centauro, também recomendação de compra, ativo gerando sinal de alta aí no pregão de hoje, alta de 2,7%. Vamos ver se ela dá continuidade aqui, o movimento dela de subida está em tendência de alta de curto prazo. Essa tendência de curto prazo muda se vier para baixo dessa mínima. É lógico que se ela fechar acima desse patamar aqui, ó, a tendência para mudar ela teria que voltar para baixo dessa mínima, mas precisa preferencialmente fechar acima dessa máxima aqui que ela atingiu anteriormente, R$ 15,77. Então, todos os dados da operação lá no app. Destaques do dia, pelo menos na hora que eu tinha visto aqui, em termos de maior alta do Ibovespa e maior baixa dentro do Ibovespa, das ações que estão dentro do Ibovespa, atualmente, acho que se eu não me engano, são 86 ações. Raiz 4, fundo, bem considerável, a sinalização de fundo, depois de uma queda aqui toda quebrada, pelo menos na minha avaliação, mais fraca, gerando então fundo ascendente no gráfico semanal, que pode trazer ali uma formação semelhante a de um ombro, cabeça, ombro invertido. E se ela romper isso aqui, essa linha de pescoço, preferencialmente era esse pivô aqui de alta, e na realidade para quebrar a estrutura de baixo, ela teria que voltar para baixo dessa linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar essa linha aqui, para colocar onde ela quebra a estrutura de baixo do gráfico semanal, que é a tendência de baixa de curto a médio prazo. É lógico que esse sinal de fundo ascendente gera um sinal já meio que de tendência indefinida, mas quebra realmente a estrutura de baixa se romper os R$ 3,27. Então é uma região realmente importante, o fundo anterior, o fundo aqui para trás, esse topo, e aí tanto que aqui gera um topo um pouquinho mais baixo, mas toda essa região de 3,27 até um patamar de 3,19, região importante para esse papel, mas de maneira geral, sinal de alta, interessante, gráfico diário, sinal de fundo. Quem resolver abrir uma compra nesse papel, dá para colocar o stop aqui um pouquinho abaixo dessas duas mínimas aqui, ou seja, para não deixar lá embaixo, que seria um stop muito grande, na minha opinião, comparado que eu vou colocar um stop, por exemplo, desse tamanho aqui, para uma proximidade aqui desse topo aqui, que é a proporção é bem diferente, e até mesmo para cá vai ficar uma proporção de 1 para 1, ou seja, o tamanho aqui para cá, 1 para 1 aqui, praticamente, só de olho aqui seria mais ou menos 1 para 1. Então, daria para colocar um stop um pouco mais curto aqui, desse tamanho, tentando pegar um movimento pelo menos para cá, para a região 3,27, ou seja, o stop ficaria pelo menos ali abaixo dos R$ 2,91 em 2,89. Então, um ativo que pode retomar aí sua tendência de alta, principalmente lá do gráfico semanal de curto para médio prazo. A de curto prazo está um pouquinho mais com esse viés de alta, essa boa sinalização de alta, médias aqui ficando ainda alinhadas para cima. O outro ativo, Vamo 3, destaque forte de baixa, 10,03% de queda, tendência aí mais negativa para o papel, viés de baixa, porque ela, inclusive, ela veio aqui fechar um pouquinho abaixo desse gap de alta, localizado aqui nos R$ 8,08. Fechou em 8,07, pivôzão de baixa no gráfico diário, e ela estava para poder gerar algo relevante ali no gráfico semanal de um fundo ascendente, as médias ainda não estão alinhadas,
e reverteu aqui para baixo. Então, por enquanto, sinal realmente negativo. Para ela, pelo menos, gerar algo que aumente a chance de criar um cenário mais favorável para compra, ela teria que fazer pelo menos igual o Ibovespa, voltar a fechar abaixo desse patamar aqui, mas preferencialmente superar a máxima, desse grande candle de baixa. E aí, logicamente, reverter esse topo aqui descendente, superar 9,05. Primeiro ponto, superar ali os 8,80 e melhor ainda, superar os 9,05. Por enquanto, para quem está comprado, não ficou muito legal não, mas, enfim, ficar atento porque ainda existe a chance desse papel gerar um fundo ascendente aqui no gráfico semanal. Chance é, pela forma que veio caindo, veio fraco. Estava fraco a queda, comparando com a alta. Então, aqui, agora que acelerou a queda, vou olhar os próximos pregões, porque às vezes acelera um pouco a queda, igual o Ibovespa acelerou a queda, mas rapidinho já se recuperou. Seguindo agora, lógico que o cenário é totalmente diferente, né? O Ibovespa tem um cenário mais positivo de prazo maior, aqui tem um cenário mais negativo. Seguindo para a gente falar aqui depois vamos 3 das ações aqui que foram solicitadas, começando por YouTube 4. Olha que formação de fundo interessante no gráfico diário de YouTube. Bela formação de fundo, ativa ainda dentro de um contexto mais favorável, gráfico mensal, ó, dentro de um sinal de alta ali no mensal, dentro do movimento de subida. Não perdeu a mínima do mês anterior, o semanal está dentro do movimento de queda, só que uma recuperação em cima de um topo anterior e da média, então ponto positivo. Gráfico diário belo fundo, para quem está comprado, bota o stop aqui embaixo, porque se fizer isso aqui já deteriora muito o cenário gráfico de curto para médio prazo nessa ação. Então aqui seria um ponto de trabalhar com stop ali nos 32 e 34. Para quem está de fora e está pensando em comprar, é que eu mencionei agora há pouco ali em cima de Raiz 4? Foi de Raiz 4 que eu comentei? Acho que foi, não foi? Raiz 4, isso foi. Que é sobre a questão do tamanho do stop, né? Fica muito longo daqui para cá, ó. Daqui para cá, falando de 4%, quer ter esses dois topos em 2,6, desproporcional. Qual seria a alternativa, então, de buscar alguma entrada em Tube 4? Olhar para o gráfico 105 minutos, verificar se ele gera ali ou um pivô de alta para uma compra, com o stop aqui, ou mesmo ele dá um sinal de fundo ascendente. Nesse momento seria um pouquinho mais para olhar para um pivô de alta mesmo, tá? Porque bateu aqui nessa resistência. Aqui ainda pode gerar um topo descendente. Então, o ideal seria reverter, romper essa região aqui com um pivô de alta para buscar alguma compra após alguns candles no gráfico 105 minutos aqui. Mas é um ativo que olharia um pouquinho mais ainda para possibilidade de buscar a operação de compra, porque o sinal de alta foi mais relevante. Depois disso, a LET3, a ação caiu aí 0,4% no pregão de hoje. A tendência é de alta de curto prazo, isso aqui, ó, a tendência de alta de curto prazo, ela muda essa tendência de alta, mas está caindo, sim, porque a tendência ela pode ser revertida. A tendência é de alta, então você vai ficar de olho para compra se a ação recuar mais fraco, gerar sinal de alta em cima de nível de suporte, você vai comprar. Se gerar sinal muito forte de baixa, aí você, opa, vou dar um tempo, não vou comprar, por exemplo, não vou comprar esse papel aqui, por mais que seja ali um sinal de fundo ascendente, aguardaria algo maior. Se fizer isso aqui, ó, seria até mais interessante arriscar uma compra nessa região de suporte. Tá? Essa seria uma primeira alternativa, na minha opinião. Mas, de maneira geral, nesse momento, olhando para o gráfico semanal, ela é entre as médias. No gráfico diário, entre as médias, basicamente, eu prefiro ficar de fora do papel. Mas para quem está comprado e quiser trabalhar com stop um pouco mais bem protegido, stop fica lá nos 36,79 se ela quebrar a estrutura de alta, que seria oscilar abaixo dessas mínimas aqui. O outro ativo, Lojas Renner. A ação terminou o pregão de hoje aí com alta de 2%, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, um pouquinho mais sofrida essa tendência de alta, mas é uma tendência de alta de curto prazo, gráfico semanal entre as médias e testando a resistência de fundo ali anterior, que traz um risco um pouquinho maior. Eu trabalharia que, se tivesse comprado, colocaria stop pelo menos ali abaixo, se for o stop de oscilação, em 13,27 abaixo da mínima do pregão de sexta-feira. E para quem quer trabalhar com stop mais curto, enfim, se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, também seria outra forma de saída dessa posição aí comprada. Por enquanto, tendência de alta de curto prazo, ainda com bons desafios pela frente. Primeira região que está sendo testada, 14,13, depois uma faixa lá dos R$15 a R$15,15. Próximo nível de resistência nessa ação. Aqui, para buscar uma compra, eu olharia mais para uns 105 minutos aqui, ó, deixa esse movimento corrigir, recuar em cima desses topos aqui, ou de uma retração de Fibonacci desse último movimento aqui de subida, para buscar alternativa de compra de fundo ascendente pelo gráfico de 105 minutos. A Rente 3 localiza,
também está na subida um pouquinho mais sofrida, alta de 1,37%, semanal, se a gente olhar para o semanal, topos e fundos descendentes, subiu de maneira até um pouquinho mais forte, comparando com a queda aqui atual, um candle forte de baixa, mas não está tendo candle de baixa novamente ali no semanal, que é um lado positivo. Se romper essa máxima, cria uma expectativa de poder ter algo para cima. Vou arriscar uma compra aqui se superar os 45,08, comprar em 45,09, deixar o stop aqui pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje em 43,89. É uma alternativa, tá? Risco um pouquinho maior, mas é uma alternativa. As médias começando a cruzar aqui para cima, pode ser que ela dê uma acelerada aqui, ou seja, a favor de um sinal de fundo ascendente do gráfico semanal, tá? Olhando até para o gráfico mensal dessa ação, faz sentido fazer alguma correção aqui desse movimento de baixo, e o principal nível de resistência vai ficar mais próximo dos 49 a 50 reais. Depois da Rente 3, INBR32, a ação anulou a tendência dela de alta de curto prazo, ela vinha aqui com zigue-zagues ascendentes, esse movimento de baixo quebrou aqui a estrutura de alta, o último fundo ascendente que antecede a máxima da tendência, está dentro de um sinal de alta aqui, mas esse aqui, difícil fazer essa entrada aí, tá? Assim, eu não seria uma entrada que eu me animaria em fazer agora em NBR32, não. Eu aguardaria uma correção um pouquinho maior pelo semanal aqui, ó, de mais algumas semanas. Pode ser que o papel aqui pare na média e volte a subir, igual aconteceu aqui, ó. Então, se fosse arriscar alguma compra, eu ficaria de fora. Mas se fosse arriscar alguma compra, seria com menos capital. Um stop aqui, e se tivesse comprado também, stop aqui embaixo, tá? Porque a tendência já ficou indefinida, o preço está entre as médias, falando de compra que eu estou falando é de swing trade. Num prazo mais longo, esse papel está muito bem configurado, só que é isso, é olhar para correções do semanal, ou mesmo a correção do mensal aqui, ó, fazendo alguns meses de baixa, fica interessante para compra de longo prazo, testando aqui essa média exponencial de 10 períodos, enfim, eu gosto do cenário gráfico de prazo mais longo desse ativo, mas para curto prazo, swing trade, depois quebrou aqui a tendência de alta, e considerando ali toda a tendência semanal, a chance de poder até buscar uma média de maior periodicidade, que seria do mensal, eu prefiro não arriscar essa entrada nesse momento. É isso, amigos, muito obrigado aí por sua atenção, deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma, e espero te ver novamente aqui no próximo pregão. Grande abraço.